Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero ministrar uma palavra para você e eu gostaria que, na medida do possível, você até anotasse, porque eu acredito que o Senhor vai falar muito com você e você vai até me ajudar, porque na verdade é algo que eu tenho começado a meditar nisso. Abre a sua Bíblia novamente lá no Evangelho de João, agora no capítulo 1. Vamos ler do capítulo 1, do verso 19 até o verso 31. Fala a respeito de João Batista. Sabe, nesses dias eu tenho meditado e compartilhado muito com os irmãos a respeito de alinhamento, a respeito de certa maneira de honra, de liderança, e como Deus tem falado comigo em relação a isso. E ontem mesmo nós estávamos ministrando em uma igreja ali em Ibirité, e é interessante, eu gosto quando essas coisas acontecem, porque eu estava ministrando o que teoricamente era para ser a mesma palavra que nós ministramos aqui na imersão, e também no nosso culto de domingo algumas semanas atrás, logo depois da imersão. Mas assim como quando você vai ler a Bíblia, eu não sei se você já reparou, mas nunca você vai ler aquela determinada passagem e ela é a mesma. Apesar do escrito ser o mesmo, apesar da citação ser a mesma, apesar do livro como um todo ser o mesmo, a palavra em si, ela sempre se renova. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, como nós já tivemos alguma época, um culto de manhã e um culto à noite, em que os dois eram a mesma palavra, como agora há pouco tinha no domingo, às 17 e às 19. E a palavra, assim, o escrito ou o esboço era o mesmo. Eu não sei se você teve a oportunidade ou mesmo a curiosidade de participar dos dois. A palavra nunca é a mesma. Porque se ela fosse, uma vez que você já leu aí toda a Bíblia, pelo menos uma vez na sua vida, você não precisaria de ler mais. Por quê? Porque não vai ter nenhuma novidade. E um livro natural é assim. Se você pega lá um livro de uma literatura simples, ainda que seja algo clássico, você pega um livro lá de Machado de Assis. Se você lê uma vez e você vai ler de novo, pode ter uma ou outra coisinha que passou batido, mas não muda o significado, é a mesma coisa. Você já conhece a história, você já conhece o livro, você já conhece o autor. Agora a Bíblia é um negócio muito poderoso, porque é um conjunto de 66 livros, com dezenas de escritores diferentes, e grande parte desses escritores nunca se encontraram, e nunca se conheceram, mas nenhum deles contradiz o que o outro falou. E ela, ainda que tenha milhares de anos que foi escrita, continua atual, e não existe nenhum assunto que você queira que a Bíblia não aborde. Isso não é algo maravilhoso? Você pode pensar que tem coisas novas. Pastor, o que a Bíblia fala, por exemplo, a respeito de isolamento social? É uma coisa nova, acabamos de viver. Não, mas você vai ter respostas na Bíblia a respeito disso. Você vai ver que não é bom que o homem fique só. Você vai ver que é melhor serem dois do que um. Você vai ver a Bíblia falar: não deixemos de congregar. A Bíblia fala a respeito de todas as coisas. E nesses dias que nós estamos vivendo, você tem acesso a muita coisa. Ontem mesmo lá nessa igreja eu estava pensando, um irmão na oração, ele citou duas pessoas. Ele citou Billy Graham, que já é falecido, e ele citou Benny Hinn, que ainda é vivo. Os dois são americanos, têm ministério lá nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, vamos falar de coisa mais atual. Talvez tem gente que você conhece por livros, ou já por alguma coisa na internet. John Piper, Bill Johnson, que mais? Vamos pegar esses dois, não precisa ir muito longe não. Algum tempo atrás, como que você teria acesso a ministrações, ou a ensinos, ou a pregações de pessoas como essa? Você não tinha, eu e você não tínhamos. Você tinha de vez em quando um livro que chegava na sua mão desses autores.
E aí, baseado nesse livro, você poderia receber algo desses autores, como o Benihim, por exemplo, também. E aí, hoje não. Hoje, além de você receber vídeos, além de você receber pregações que já foram feitas, você consegue estar toda semana dentro da igreja do cara, através daquilo ali. Se você quiser acompanhar os cultos ao vivo do John Piper, por exemplo, você consegue. Do Joseph Prince, você consegue. Você vai ter que escutar e entender aquilo em inglês, ok, mas você consegue. Então você consegue, de certa maneira, ser um membro da igreja do Joseph Prince, que está lá em Singapura, mas você está lá na sua casa, quieto, aqui em Belo Horizonte, ou no interior do estado, ou em qualquer lugar. Então, o nível de acesso ampliou muito. E tem muitas vozes que falam para nós nesses dias, e que falam coisas das mais diversas. Já falamos disso aqui. Tudo é comida, tudo é alimento. Tudo vai ser bom para você? Tudo vai fazer bem para você? Não. Sabe, normalmente ninguém passa mal, ninguém tem uma infecção intestinal, ninguém tem um problema estomacal grave comendo em casa. Normalmente a gente tem esses problemas com comida da rua. Mas pergunta, é toda vez que você vai comer na rua que você passa mal? Não, é a minoria. Mas dá para você saber quando você vai passar mal? Também não dá. É qualquer lugar na rua que não dá para você comer? Não, tem lugar que você conhece, você já tem o hábito. Tem lugar que você já conhece ali a estrutura, que você já sente segurança. Tem lugar que é novidade. Tem lugar que às vezes é uma novidade assim, até meio chocante, estranha. É aquela coisa assim de, uau, isso aí eu nunca tinha ouvido falar. Pode ser algo extraordinário para te fazer muito bem, pode ser algo que pode se tornar maléfico. Tem muita gente querendo ser muita coisa na internet, em todas as áreas. Então, esses dias mesmo, eu tenho estudado, porque algum tempo atrás, eu comecei, na verdade, a investir sem querer em algo de marketing digital. E foi sem querer mesmo, porque eu desenvolvi algo que era para abençoar os pastores da vinha. Então eu fiz como se fosse um passo a passo, e dei de graça para os irmãos. Mas você sabe, quando você dá os negócios de graça, a pessoa não valoriza. Quando você, interessante isso, quando você arruma, dá uma produzida e começa a vender o que você já tinha dado de graça, aí a pessoa quer. E aí eu ofereci isso e coloquei gratuitamente em alguns grupos de pastores que a gente participa. E logo que eu coloquei, eu percebi que vários pastores procuravam por aquilo novamente, perguntavam coisas que estavam naquilo que eu já tinha dado. Simplesmente porque não procurava lá, mas já estava tudo lá. Então você está desejando algo que está aí do seu lado, mas você não quer do lado, você quer ver na sua frente. Alguém tem que colocar no seu colo, você não quer ter o trabalho de olhar para o lado. E aí quando eu vi aquilo, o Senhor falou no meu espírito, falou, transforma isso aí em um e-book e coloca para vender. Eu falei, e-book, Senhor, não gosto nem de ler, que dirá de vender. Eu falei, bom, mas pode, sabe aquela coisa assim, faz aí e vê. Pode ser algo bom. Ok. Aí fiz isso. Fiz isso assim, completamente pela graça de Deus, que não tinha instrução, não tinha orientação, não tinha feito curso, não tinha feito nada. Enfim, fiz o negócio, coloquei, isso ultimamente tem dado um rendimento aí de uns R$400 por mês, você acredita? Isso pode ser ampliado muitas vezes, mas a expectativa nisso era zero. Mas aí nessa área também, é muita gente querendo ser, às vezes, o que não é o tempo inteiro. Então na internet tem especialista em tudo. O cara faz um curso e ele vira especialista. Ele fala, eu sou especialista nisso, e quem contesta? Você não consegue checar direito, você não consegue ir atrás direito. Então eu sou especialista em tal coisa, eu sou especialista em finanças, eu sou especialista, mas ninguém mostra diploma nenhum. Ninguém mostra um currículo nenhum.
Mas você sabe, a título de conhecimento para você, alguém para ser considerado especialista em qualquer área, ele precisa ter trabalhado naquela área 10.000 horas da sua vida. 10.000 horas é um trabalho diário de mais ou menos 8 horas por dia durante 3 anos seguidos. Se você não fez isso na área que você trabalha ou na que você deseja, não diga que você é especialista, porque você não é. Mas o que tem mais acontecendo em tudo quanto é área é o sujeito ir para a internet e se dizer especialista. Eu sou. Essa é a frase, grava isso, eu sou. Porque o que eu quero pregar é exatamente o contrário, eu não sou. É o que nós vamos ler nesse texto aqui de João. Quem falou eu sou, se você não sabe, é um dos nomes de Deus. Deus pode falar eu sou, que Ele é. E Ele é o que, pastor? Ele é qualquer coisa que você precisar, porque Ele é Deus. Ele é a sua cura, Ele é a sua provisão, Ele é a sua alegria, Ele é o seu sustento, Ele é qualquer coisa que você precisar. Então eu pessoalmente, para mim, o nome que eu acho mais maravilhoso de Deus é eu sou. Por quê? Porque Ele encaixa em qualquer necessidade sua. Você fala, eu preciso agora de libertação, eu sou. Eu preciso agora de conselho, eu sou. Eu preciso de sabedoria, eu sou. Eu preciso de dinheiro, eu sou. Encaixa em qualquer coisa. Mas tem muita gente aí fora dizendo que é, quando na verdade não é. Pastor, qual o problema de eu dizer que eu sou? É porque à luz da palavra parece que na verdade só é quem não é, ou quem se diz não ser, ou quem reconhece não ser. Vamos aqui para o texto de João, vamos ler lá, João capítulo 1, verso 19. Diz o seguinte: este foi o testemunho de João, que é João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Se perguntarem para você, quem é você? O que você responderia? O que você diz a respeito? É difícil falar a respeito de si próprio, né? Não é bom que você fale muita coisa a respeito de si próprio, tá? Nem fique se gabando das coisas, aprenda isso. É melhor que os outros reconheçam qualquer virtude que há em você. Mas perguntaram isso para João Batista, e João Batista é um grande homem de Deus. Olha o que João falou, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então aqui tem o primeiro não sou dele. Quem é você? Ele já sabia, não perguntaram se ele era o Cristo, mas perguntaram quem ele era. Por quê? Porque estavam atrás de Cristo, então queria saber, é você? Porque você batiza, vai chegar lá. Então é você? E o que ele falou? Não, não sou. Ele reconheceu que não é. Talvez você possa pensar assim, pastor, mas é algo óbvio. Ele não era mesmo, como é que ele falaria o contrário? Mas você não fica tentado quando os outros falam assim, ô Carlos, é você que entende muito a respeito daquele assunto? E não é, mas você não fica tentado a falar assim, será que é um negócio que ele vai querer? Uma proposta? Você está perguntando é porque ele não sabe. Bom, eu não sou, mas posso ser agora, né? Vou virar. Sou eu mesmo. Isso nunca aconteceu com você, ou nunca passou pela sua cabeça? Então ele poderia ter dado uma resposta diferente, mas ele disse que eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Olha que estranho, Elias já não estava ali há quanto tempo? E você vê que questionam em um dado momento também se Jesus não era Elias. Pastor, eu não entendo, esse povo era crente ou era espírita? Que acredita em reencarnação? Porque o que tem a ver se Elias? É porque eu não sei se você lembra, mas Elias não morreu. Elias subiu. Então do jeito que ele subiu, ele poderia ter descido e aparecido de uma maneira diferente. Então perguntaram, por acaso você é Elias? Ele diz de novo, não sou. Mas ele podia ter pegado carona nessa onda aí. Eu não sou Cristo não, mas isso, você acertou, sou Elias. Sou Elias, eu sou o profeta todo poderoso, e você fica quietinho aí comigo, e anda bonzinho, porque eu sou ele. Poderia. Seria mentira? Seria pecado? Seria, mas poderia ter acontecido também. Ele poderia ter assumido uma outra identidade,
ou uma identidade que daria para ele mais relevância, que daria para ele mais importância. Mas João também não fez isso. És tu Elias? Ele diz, não. Agora olha só, és tu profeta? Ele respondeu, não. Não. Mas Jesus fala que dos nascidos de mulher, ou seja, excluindo ele, de todos os homens, porque todo homem nasce de mulher, não sei se você sabe, né? Exceto Jesus, não foi pelas vias normais, naturais. Então, de todos os homens que já existiram antes e que existirão depois, jamais houve um profeta maior do que João Batista. Mas o próprio disse, não sou profeta. Você é profeta? Não. Ele disse, não sou. Guarda isso. Verso 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Como é que você se apresenta, filho? Então tá bom, Elias você não é. O Cristo você não é. Profeta você também não é. Que raio de pessoa que é você? Que crente eu sei, que bicho eu sei. O que você é? O que você, agora não é os outros, o que você fala a respeito de si mesmo? Quem é você? Aí João vai falar. Bom, vou falar quem eu sou. Aí ele diz aqui no verso 23. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós, já está andando aí, já está na área, no meio de vós está quem vós não conheceis. Você ainda não conhece. Você ainda não teve revelação. Você pode saber quem é, mas você não conhece. São duas coisas diferentes. Saber quem é uma coisa, conhecer é outra. Se alguém te mostrar uma foto minha, você sabe quem eu sou. Mas alguns aqui me conhecem, outros não. Por quê? Porque você precisa de relacionamento para isso. Ok, vamos prosseguir aqui. Verso 27, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse, agora não é para falar de si, agora é para falar do outro. Agora é para dar testemunho a respeito do outro. Agora é para dar testemunho a respeito de Cristo. Deve lembrar que esse Cristo, se considerando homem, era primo de João. E aí, Jesus vai aproximando, e João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. O que João está fazendo aqui? O que poucas pessoas fazem hoje em dia. E é o que eu queria que você pegasse para você nessa noite. João poderia ter se colocado à frente de algo. João poderia ter tido uma primazia em relação a algo. João poderia ter tido uma proeminência na época dele, porque as pessoas estavam indo atrás dele para ouvir a ele. Ele batizava as pessoas, ele poderia centralizar tudo aquilo nele. Mas o que ele fez? Todo aquele que vinha até ele, ele se dizia que não era. Ele saía de cena, ele se negava, mas não só se negava em uma atitude de humildade ou de autocomiseração, que não é boa, mas ele apontava para Cristo, ele indicava Cristo.
A maioria dos irmãos que estão aqui são líderes de célula. Nós caminhamos em uma igreja em células e nós vivemos uma vida de discipulado. O que é o discipulado? O discipulado deve ser a vida de João Batista. O discipulado deve ser: você está com essa pessoa ou com essas pessoas, não para reinar sobre elas, não para ter proeminência sobre elas, mas para abrir um caminho para elas, e única e exclusivamente para mostrar a Cristo, para conduzir essa pessoa a Cristo. E eu não falo isso só em relação à liderança. Essa deve ser a nossa prática da vida cristã. A minha vida e a sua vida deve ser de o tempo todo mostrar para as pessoas, indicar para as pessoas e levar as pessoas a Cristo. Só isso. Mas muitas vezes nós vivemos em função de nós mesmos. E nós usamos Cristo para atingir os nossos objetivos. E o Senhor é tão gracioso que Ele deixa, Ele não te condena por isso. Então você pode sair da sua casa todas as semanas e vir para cá com a expectativa de aprender mais de Deus, ou de ter mais consagração a Deus, ou de ter uma fidelidade maior para com Deus e receber mais dele. E receber mais revelação, e receber mais bênção, e ser mais abençoado no seu trabalho, na sua vida, na sua família, e aí crescer mais, e aí prosperar mais, porque prosperando mais, você consegue abençoar mais pessoas, você também compra a casa que você gostaria, faz os passeios que você gostaria, o carro que você gostaria, enfim, qualquer coisa de alvo que você possa ter financeiro. E não é errado ter alvos financeiros, eu tenho vários. Mas nunca podemos nos esquecer que nós não estamos aqui para fazer pé de meia. Eu e você não vivemos nessa vida em função de nós mesmos, ou pelo menos não deveríamos. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para expressar a vida dele, e a vida dele não foi vivida em função dele. Nem João viveu a vida em função de si próprio, e João não era o Cristo, mas aquele que abriu o caminho, que introduziu o ministério de Cristo, tinha o mesmo Espírito de Cristo. Qual é o tal do Espírito de Cristo? É não viver para si mesmo. Ele poderia ter tudo para ele. Você já imaginou a vida que Jesus poderia ter tido? Ele poderia ter feito coisas extraordinárias aqui na terra. Ali na cruz mesmo, ele poderia ter deixado até o momento ele ir para a cruz, e de lá da cruz ele poderia, né? Você não vou falar, vai achar que eu sou velho de falar de joguinho antigo aqui, mas ele poderia dali mesmo ter mandado uns poderes em um e em outro e acabar com aquele exército todo lá dos romanos e descer daquela cruz e resolver todas as coisas ali na hora. Ele podia fazer isso, podia ou não podia? Você acha que ele tinha capacidade para isso, sim ou não? Sendo Deus, ele poderia mandar cair fogo do céu, raio, qualquer coisa, mas não fez nada disso. Ele poderia ter uma vida suntuosa, ele poderia, nos momentos em que precisou, por exemplo, lá na multiplicação de pães e de peixes, já foi gloriosa a multiplicação, mas poderia ser pirotécnico. Poderia ser um negócio assim: ô gente, presta atenção, escuta o que eu vou falar. Quem está com fome aí, faz assim com a mão, ó. Eu vou contar até 3. Quando eu estralar os dedos, numa mão vai ter um pão, na outra vai ter um peixe. Podia ou não podia? Aí talvez você pode ter pensado assim: rapaz, ia ser mais legal desse jeito aí. Ia, mas ia ser o jeito de alguém que quer aparecer. E Jesus não queria aparecer. Ele não queria atribuir aquele poder ou aquela glória a ele, mas tudo que ele fazia era voltado para o Pai. Tudo que nós fazemos hoje deve ser voltado para o Pai, deve ser voltado para Cristo. Esse é o Espírito de Cristo. Então nós trabalhamos em prol disso, nós vivemos em prol disso, nós nos reunimos em prol disso. Nós vamos ter agora dia 26 um impacto, que é um dia com Deus, que é uma mobilização para isso, para que
que mais pessoas possam conhecer a Cristo. Mas Cristo, para mim e para você, não pode ser um Papai Noel, que você ora, que você reza para Ele, ou que você faz uma listinha no jejum, e Ele vai trazer todos os presentes que você deseja. Tem que ser mais do que isso. Não que Ele não queira te dar presentes, Ele quer. Mas não pode ser o centro do seu relacionamento com Ele. Não deve ser esse. O centro do nosso relacionamento com Cristo deve ser conduzir pessoas até Ele. Deve ser mostrar o caminho, tanto para nós mesmos como para outras pessoas. E ter essa mesma vida que é aqui de João Batista. O que você é? De Jesus a respeito de João Mateus capítulo 11, verso 7, abre lá. Você viu João falar de si mesmo, agora você vai ver Jesus falar de João. Mateus capítulo 11 e o verso 7. Vamos ler do verso 7 ao verso 11. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? O que você foi fazer lá? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim. Mas João não falou que não era profeta? João falou que não era, mas Jesus falou, é sim. Pastor, mas aqui então você falou que os textos bíblicos, ou que as verdades bíblicas não se contradizem. E não se contradiz mesmo. Você quer algo mais glorioso do que isso? É o seguinte, você pergunta para o Hugo, o que ele é. Você pode chegar e perguntar para ele, e falar, você é um ministro de louvor? E ele pode falar, não sou. Por quê? Porque ele vai estar mentindo? Não, é porque ele pode se considerar, não pode dizer que eu sou ministro ainda. Eu quero ser, mas não sou. Eu estou aprendendo. Esse é o melhor pensamento. Aí, alguém pode perguntar para mim, ele é um ministro de louvor? E eu posso falar, sim, ele é um ótimo ministro de louvor. Quando ele fala de si próprio, é muito feio, é presunção, é arrogância, e isso a Bíblia chama de soberba. E se você lembrar, lá na carta de Pedro, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então é o seguinte, se eu resolvo resistir o Carlos, ele tem saída. Ele tem um pastor Azemar para ele pedir socorro, ele tem um pastor Luiz para ele pedir socorro, ele tem Deus para ele pedir socorro. Mas se Deus resiste ele, quem ele tem para pedir socorro? Esse é o problema do soberbo. O soberbo não tem para onde ser socorrido, ou ele não tem para onde correr. E você pode pensar, eu não sou soberbo. Só de você pensar que você não é soberbo, você já está sendo. Porque todos nós em algum momento vamos ter um orgulho e uma soberba também. O que você tem que fazer é todos os dias lançar fora disso, e não pensar de si além do que convém. Sabe qual que é o segredo de nós nos relacionarmos aqui na vida da igreja muito bem? Sabe qual é o segredo de relacionar no casamento muito bem, sem ter problema? É sempre considerar que o outro é melhor do que você. É melhor do que eu. Estou no lucro de estar com esse irmão. Estou no lucro de caminhar com essa irmã. Estou no lucro de estar casado com esse homem. Estou no lucro de estar casado com essa mulher. Deus me favoreceu. Mas se de repente você olha e fala, não, esse irmão está liderando aqui, mas vamos ser honestos, ele é muito fraco. Eu deveria estar no lugar dele. Aí você começa a implicar com ele. Você começa a, sem perceber, boicotar ele. Você começa a sentir raiva dele. Daqui a pouco você não tolera ele. Por que você não tolera? Por que pode chegar num nível do sujeito entrar no ambiente e você sair? Porque você acha que você é melhor do que ele.
Porque você pensa de si além do que convém. João não pensava. Não pensava. Porque ele mesmo disse que não era profeta, mas Jesus disse que era. Então continua aqui, no verso 9. Para ver um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, presta atenção, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ninguém teve como João Batista. Não houve profeta maior do que João Batista, mas o próprio João Batista não se considerava todo esse profeta. A minha pergunta para você é: quem você é? Ou quem você pensa que é? A clareza ou a revelação da nossa identidade é fundamental para a nossa vida. É fundamental para o nosso ministério. Porque ao mesmo tempo que você não pode se achar alguém muito grande ou muito poderoso, você também não pode se achar ninguém. Porque se você se achar ninguém, você não vai se dispor a nada. E você não vai ser útil nas mãos de Deus para nada. Pastor, quem eu tenho que ser então? Você precisa ter revelação de duas coisas, pelo menos. A primeira é de que você é filho. Você é filho amado de Deus. Isso está claro para você. Você foi o alvo principal do amor de Deus. Você foi o motivo de Cristo ter abrido mão da sua glória, ter deixado por um tempo de ser Deus, se tornado homem e vindo aqui para a terra para viver como um homem, para estar sujeito a todas as lutas de um homem, única e exclusivamente por causa de você. Você precisa ter essa revelação, porque ela muda todas as coisas. Pode parecer uma coisa muito simples, e é simples, mas você precisa de entender isso pelo Espírito. A mente não consegue conceber, mas se o seu Espírito se apropriar disso e tiver revelação disso, a sua vida vai ser completamente outra. Por quê? Porque você não é qualquer pessoa, você é filho do Deus Altíssimo. E você não é qualquer filho, você é alguém amado. Lembra do batismo de Jesus? Foi o próprio João Batista que o batizou. Qual foi o testemunho que veio do céu? Esse é o meu filho amado. Todo prazer que eu posso ter na minha existência, e quem está falando isso é Deus, é Ele. Aí vamos ser honestos, ninguém aqui te conhece, mas você se conhece um pouco e Deus te conhece. O pouco que você se conhece, você daria esse testemunho a respeito de si mesmo? Todo prazer que Deus pode ter na existência dele, a existência dele é eterna. Então todo prazer que pode haver no universo, toda alegria que pode haver no universo, é com a minha vida, e é com a minha pessoa. Nem você fica alegre com você mesmo o tempo inteiro. Agora olha o tamanho do amor de Deus por você. Olha como você é filho amado de Deus. Deus, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, e que sempre existiu, afirma que a maior alegria que existe no universo é a sua vida. A minha e a sua vida. Você está entendendo isso? Amém? Você está aqui comigo? Que você está longe ou você está chocado? Espero que você esteja chocado. Você precisa se apropriar disso e absorver isso. Então você precisa ter clareza que você é filho amado de Deus. A segunda coisa que você precisa ter clareza, e eu quero encerrar com isso, é que Deus te colocou aqui, ou que Deus te chamou para um propósito. Você não está aqui à toa. Eu e você não fomos chamados para ser mais um no meio da multidão. Você não foi chamado da parte de Deus
Deus não te tocou um dia, Deus não mexeu no seu espírito, Deus não falou no seu coração um dia, Deus não te tocou um dia, você não se converteu para ter uma vida em que você levanta e às vezes vai estudar ou vai trabalhar e faz alguma coisa, e faz alguma atividade, faz algum exercício, e faz algum estudo, e depois talvez faz uma academia, ou faz algum outro programa, e vai deitar, e depois no outro dia começa tudo de novo. Porque todo mundo é assim. Tem mais para mim e para você. Essa não é a vida que o Senhor preparou para nós. Mas sabe o que acontece? No dia a dia, nós esquecemos disso. E no dia a dia, nós começamos a viver como aquele ratinho naquela rodinha. Você já viu? Ele percebe que quanto mais ele anda, ele continua no mesmo lugar e ele só cansa, mas não para de andar. Ele continua andando por quê? Não sei, não para pensar, simplesmente anda. Porque se a rodinha está aqui, quando eu ando ela mexe, eu vou continuar andando, para ver se em algum momento eu saio do lugar e chego em algum lugar onde eu gostaria, mas não chega. Foi isso que Salomão escreveu. Todas essas coisas que o homem natural ou que o ímpio faz, é correr atrás do vento. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar isso, para fazer aquilo, para empreender em tal coisa, para montar isso, para fazer aquilo, para comprar aquilo outro, para ter a vida assim, para ser igual o sujeito aqui do Instagram, ou para postar isso, ou para fazer aquilo, ou para ser reconhecido daquilo outro. Mas é correr atrás do vento. É o que todo mundo faz, não é o que nós fomos chamados para fazer. Sua célula toda semana não pode ser só uma reuniãozinha, tem que ser a reunião, tem que ser um momento de você fluir no Senhor. Esse culto aqui sábado, ele deve ser orado, ele deve ser desejado, ele deve ser preparado, deve ser o melhor dia da semana para mim e para você, porque senão não tem motivo da gente estar fazendo essas coisas, não tem porquê a gente estar aqui, não tem porquê a gente estar envolvido nisso e ver melhor cada um e cuidar da sua vida. Porque você está perdendo tempo aqui. Você poderia estar ganhando mais dinheiro para comprar mais coisas, para fazer mais viagens, para conquistar mais coisas, para postar mais vídeo legal e mais foto legal e arrumar mais seguidor e depois morrer. E não leva para depois que você morrer nem dinheiro, nem seguidor, nem bem, nem porcaria nenhuma. Porque nada disso é eterno. Mas o que é eterno é só aquelas vidas que eu e você vamos conduzir para o Senhor. É a única coisa que é eterna. João Batista perdeu a cabeça, foi servido numa bandeja. O que ele levou dessa vida? Ele levou dessa vida uma glória que ninguém teve. Ele ungiu Deus ao ministério. Foi ele que introduziu Jesus ao ministério. Agora, você consegue perceber o que é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo hoje tem muito da seguinte conversa: Deus já habita em mim. Então eu não preciso necessariamente disso aqui. Eu não preciso de alguém falando a minha vida, que na verdade é controlando a minha vida, porque eu não sou alienado, e eu não sou obrigado a nada, porque Cristo me resgatou e me fez livre. É verdade. É verdade que Cristo te resgatou e te fez livre. É verdade que você não precisa de ninguém para controlar a sua vida. Mas não é verdade que você tem que andar sozinho. Não é verdade que o Cristo estando em você, só isso é suficiente, porque não é. Porque se só isso fosse suficiente, Cristo chegaria nesse mundo já adulto e não teria dependido de ninguém. E não teria sido submisso a ninguém, nem servido a ninguém. Mas muitas pessoas se gabam de que hoje carrega Cristo e não precisa de ninguém, mas esquece que o Cristo que ele carrega, sendo Deus, se submeteu a uma mulher, Maria, se submeteu a um homem, João, José, conviveu com seus irmãos, falhos também, e se submeteu também a um homem, João Batista, e serviu o ministério dele, repetiu as palavras dele. Mas Jesus não precisava fazer nada disso. Ele é Deus. O que Deus tem que ter mãe? O que Deus tem que ter pai? O que Deus tem que submeter à ordem de algum homem? Agora, você acha, a Bíblia não relata, mas você
é filho também. Você acha que não teve nenhum momento que Deus, lembra que Jesus era Deus, se levantou em casa e falou: vou fazer tal coisa, e José falou: não vai não. Ah, mas por que não vou? Não vai, porque eu não deixo, porque eu não quero. Você vai me ajudar lá na marcenaria. Pastor, não é possível. Não é possível é Deus falar assim: Senhor, é isso que não é possível, é isso que não dá para acreditar. Não dá para acreditar Deus vendo um cara pecador e falho na frente dele falar: você não vai, e o Senhor falar: sim, Senhor. Aí hoje o sujeito bate no peito e fala: eu carrego a Cristo e eu não preciso de mais ninguém. Que raio de Cristo que você carrega? Porque o que eu carrego me submeteu a uma mãe, submeteu a um pai, submeteu a um pastor. Mas aí a pessoa vem achar que não precisa de submeter mais nada a ninguém, que vai ser abençoado, porque ele entrou na versão 2.0 do complexo de Adão, que agora ele não precisa de mais ninguém, que ele recebe diretamente de Deus, né? É ele e o Pai, e não precisa de mais ninguém. Não existe isso. Deus continua agindo da mesma forma, da forma como ele agiu na terra, é a forma como ele age hoje ainda dentro de nós. Eu e você temos sim o Deus residente dentro de nós. Para quê? Para falar com você continuamente. Mas o óleo continua caindo na cabeça, escorrendo para a barba e depois para as vestes. Deus continua ensinando que todos nós devemos nos submeter a autoridades. Todos nós queremos ser algo, mas você não é ainda. E quanto mais você e eu queremos ser, menos nós somos. E quanto mais nós fazemos como João: eu não sou, não sou, aí Deus vai dar o testemunho a respeito de você. Não, Ele é. Mas Ele falou que não é, Senhor. Mas eu estou te falando, Ele é. Ele não reconhece que é, mas eu estou afirmando para você: Ele é, porque eu já o fiz. Consegue perceber a diferença desse Espírito? A diferença do Espírito de Cristo. Não é uma coisa independente, não é uma coisa autoritária, muito pelo contrário. É o que o próprio Jesus nos ensinou: maior é o que serve. Qual foi a vida de João Batista? Servir a Cristo. Ele não teve outra vida, ele não teve outro ministério. Qual foi a recompensa dele? Ter o testemunho da boca de Cristo. Não houve nesse planeta homem maior do que esse. Dos nascidos de mulher, não houve nenhum outro. O que ele estava dizendo? Ele só fica abaixo de mim. Por quê? Porque ele poderia ser alguma coisa, exigir alguma coisa, contemplar alguma coisa, mas ele se negou o tempo todo. Assim como Cristo se esvaziou de si mesmo. Presta atenção, fica de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. Os irmãos do louvor, pode vir aqui. O mundo, o tempo todo, e essa é a diferença entre o Evangelho e o que você escuta de autoajuda. Essa é a diferença entre alguém que é pastor e alguém que é coach, por exemplo. Por quê? Porque a autoajuda e o coach quer o tempo inteiro dizer que você é. Você é, cara, você é top, você é capaz, você consegue, você tem dentro de si tudo que você precisa, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Mas o Evangelho diz: você, Michael, não é nada. Não seja nada, morra, desista de tudo. Abra mão de todas as coisas para que Cristo possa ser através de você. Desista da sua vida, desista da sua capacidade, desista dos seus pensamentos. Abre mão de todo o seu conhecimento, porque aí sim o Senhor vai fazer tudo por meio de você. É o que Paulo entendeu. O que você é, Paulo? Já não sou. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fica atento com o que você ouve esses dias, porque tudo tem efeito, nada é neutro na nossa vida. Os ensinamentos, as palestras, os vídeos que chegam para você no seu WhatsApp, o link que te manda do YouTube, das pregações, tem muito homem de Deus aí fora, mas tem muita porcariada saindo de culto também. Tem
muita autoajuda saindo desses lugares, tem muito coach tomando o lugar de pastor, tem muito pastor virando coach para poder sair do atoleiro e ganhar dinheiro e renunciando ao ministério. Eu poderia fazer muita coisa que poderia render mais para mim. Eu não vou negociar isso aqui. Nós não estamos aqui para fazer dinheiro, eu não estou aqui para te agradar, nem para fazer a vida. Pode ser que eu não arrume nada financeiramente na minha vida em relação a isso. Mas quando eu chegar lá diante do Senhor, eu tenho certeza que vai ter frutos para apresentar. Eu tenho certeza que haverá uma recompensa. Pastor, você faz de olho na recompensa? Você faz então por interesse? Deixa eu te falar um negócio que eu falei ontem lá na igreja em Ibirité. Todo relacionamento é por interesse, irmão. Deixa de ser inocente. Todos. Não, pastor, por interesse não é sincero. Eu comecei a relacionar com a minha esposa por interesse. Qual interesse? Eu apaixonar nela, ela em mim, a gente casar e ter uma família. Esse era o interesse. Você acha que eu não tinha interesse nenhum? Todo mundo tem interesse, filho. Não, pastor, mas os homens de Deus na Bíblia não têm interesse. Não, vou te dar só um. O rótulo dele era o homem segundo o coração de Deus. Você sabe quem é, né? Davi. Davi, quando ouviu as afrontas de Golias, o que ele falou? Rapaz, eu vou arrebentar esse gigante, porque eu sou crente, ninguém fala assim do meu Deus, não. Foi assim? Foi nada. Ele ouviu, viu o cara afrontar, e aí o comentário, rapaz, mas que absurdo, mas ninguém faz nada. E olha que se alguém fizer, rapaz, nunca mais vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei e vai fazer parte da família real. Ele o quê? Sério? Aí ele foi em outra pessoa. Aqui, o que vão dar para quem derrubar o grandão aí? Aí o cara falou de novo as três coisas. Ele falou, acreditando. Ele foi em outro. Ele falou, escuta, quem derrubar o grandão aí, o que ganha? 3 vezes, está na Bíblia, vai lá e lê. Na terceira vez que o cara falou para ele, ele falou, sou eu. Foi lá em Saul e se apresentou. Como é que chama isso? Espiritualidade. Ele foi tocado por Deus, um anjo apareceu e disse, eis que te digo, és tu que vai derrubar o grandão. Não, foi nada disso. Ele falou, rapaz, valendo isso tudo aí, vale a pena até pôr minha cabeça a prêmio. Eu vou encarar, porque se eu ganhar, eu acho que ele já tinha a revelação do seguinte, eu já sou crente, se eu perder, estou no colinho de papai, mas se eu ganhar, eu vou brilhar. Se eu ganhar, minha vida melhora demais. E aí ele foi motivado pelo quê? Interesse, filho, interesse. Paulo, você acha que Paulo apanhava, navio afundava, era picado de cobra, por conta de quê? Ele fala, deixa eu te falar, eu estou de olho numa coroa que está lá no final dessa corrida. Ele afirma, pastor, então Paulo fazia a obra por interesse, é óbvio que ele tinha interesse, é claro que ele tinha interesse, como você deveria ter também, filho. As pessoas trabalham aqui, né, no natural, interessadas no rendimento, no pagamento. Deixa eu te falar, o meu e o seu pagamento é espiritual. Quantos lugares que eu já fui pregar que eu paguei para pregar? A pessoa não deu nada, eu gastei para ir, eu ofertei no lugar e não recebi uma goiaba por pregar no lugar. Você sabe o que eu falo? Todas as vezes a minha recompensa vem do Senhor. Lembra desse dia, Senhor, eu fiz pelo Senhor. Eu não tenho que ganhar, eu não tenho que receber, mas seria mais honroso. Aprendi isso. Você chama alguém para ministrar em algum lugar, abençoa essa pessoa, abençoa a vida dela. Mas qual que é o interesse? O interesse é um santo interesse de estar acumulando rendimentos no céu. Eu não estou acumulando na terra, mas eu estou acumulando no céu. Esse é o Espírito de Cristo. Eu queria que, enquanto o Hugo ministra aqui, você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor e pedisse a Ele revelação. Peça ao Senhor revelação dessa palavra. Peça para que Ele possa falar o seu espírito, para que você possa ter essa humildade de não querer ser algo, de não querer ser alguém, mas de reconhecer que não é, não sou talvez nada que eu gostaria de ser, eu não sou muito do que as pessoas dizem, mas ao mesmo tempo
Declare o que você é. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é filho amado do Senhor. A Bíblia diz que você é ungido de Deus. A Bíblia diz que você é escolhido de Deus. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite uma vida sem relevância. Não aceite uma vida comum. Comece a orar aí onde você está.